Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula você vai aprender os 3 pilares da produtividade no Excel. Vamos falar de fórmula, vamos falar de ferramentas e vamos falar de atalhos. Esses são os 3 principais pilares para você ser produtivo no Excel. Assiste até o final. Se você é novo por aqui, não esqueça de você clicar aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Se você gostar dessa live, deixa a sua curtida, que isso é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais e mais pessoas. Vamos de aula. Turma, a primeira coisa que a gente vai falar, então, ferramentas. Nós estamos falando dos pilares da produtividade, certo? Então, ferramentas no Excel é o que vai te dar produtividade. Como assim, Daniel? Porra, tem tanta ferramenta, né? A gente falou, por exemplo, de Power Query. É uma ferramenta que aumenta a sua produtividade? Nossa, no mínimo 30 vezes o Power Query. Falamos sobre o Power Query na aula. Tá? Tem 3 cursos de Power Query para vocês. Quando vocês entram no Método 3D, tem 3 cursos. Então, o Power Query é muito importante. Nós falamos do objeto... Eu vou falar hoje, tá? Vou dar uma revisada em objeto tabela, que esse cara é muito importante, objeto tabela. Outra ferramenta, né? Tem ferramenta de gráfico, tem ferramenta de segmentação de dados. Então, esses botões todos aqui, nós estamos falando que são as ferramentas do Excel. Algumas são mais importantes que outras, né? Que você usa mais no dia a dia, na verdade. Então, ferramentas. A gente vai falar aqui, eu selecionei 3 ferramentas para a gente falar hoje na aula. Atalho, que é muito importante, e fórmulas. Então, vamos começar com ferramentas. A primeira ferramenta que a gente tem que ver é a ferramenta de tabela, tá? Vamos dar uma revisada nesse troço de tabela aqui. A tabela, esse objeto que está, então, na guia inserir, tá dentro da guia inserir, e é esse objeto aqui, tabela. Esse objeto tabela, ele surgiu na versão 2007 do Excel. Cara, já faz tempo que esse cara tá aqui. Ó, tem muita gente que não usa tabela, tem gente que tem medo de usar tabela. Fala, não, tabela deixa tudo pintado, o meu Excel vai ficar muito pesado, não tem nada a ver. Eu também tinha esse medo, né? Porque você vê um monte de cor ali, você fala, nossa, isso aqui vai deixar muito pesado, a Microsoft é louca. Mas na verdade, pelo contrário, tá? Eles fizeram de um jeito para que essa tabela, ela otimize os seus dados. Então, imagina que você tem uma tabelona enorme no seu Excel, uma planilha com muitos e muitos dados, sei lá, 100 mil linhas. Você vai salvar esse arquivo com 100 mil linhas, vai dar aí 10, 15, 20 gigas, dependendo do tamanho das colunas que você tem. Quando você coloca a tabela, ele diminui o seu arquivo. Por quê? Tabela é feito para armazenar dados, então ele diminui. Então essa é uma primeira vantagem. Nossa, diminui, ele aumenta a capacidade de cálculo no Excel. Então, usem tabela. Outra coisa que tabela vem, quando você usa o objeto tabela, ele já vem com um monte de coisa pronta. Então, vamos dar uma revisada, que isso aqui é muito incrível, assim. Isso aqui, o Power Query retorna para a gente tabela, né? Então, toda vez que você vai fazer uma lista de coisas, você vai fazer uma tabela, você vai fazer um preenchimento onde você vai armazenar dados, já vem para a tabela. Então, por exemplo, fazer uma lista dos meus colaboradores. É uma lista? É uma tabela. Ó, vou cadastrar as minhas vendas. É uma tabela. Ó, vou registrar. Então, tem uma das demandas do mercado de trabalho que a gente usa muito é criar controles, né, turma? Então, vou fazer um controle, por exemplo, de horas. Vou fazer um controle de folgas. Vou fazer um controle para logística, para finanças, contas a pagar, a receber. Tudo que é controle, nós estamos falando de registro de dados. E tudo está relacionado à tabela. Então, você usa a tabela. Então, quem usa o Excel para criar controles, onde começa a criação do seu controle no Excel? Na tabela. Né? Você vai vir aqui, obviamente, você tem que... Começa no planejamento. Tudo começa no planejamento, né? Mas aí você cria a sua tabela depois de planejado e fala, beleza, vou armazenar os dados. Quando você clica em inserir tabela, ele te pergunta, ó, a sua tabela tem cabeçalhos? Ele está me perguntando aqui. Neste caso, eu não tenho nada escrito. Então, eu não vou marcar minha tabela tem cabeçalhos, porque não tem nada. O que ele vai fazer? Ele vai criar, para mim, uma tabela e um cabeçalho. Pronto, já criou para mim. Então, eu vou falar, assim, eu vim usando tabela, né? Agora eu vou dar uma revisadona, assim, sobre esse objeto, que tem muita coisa legal para você aprender de tabela, tá? Vamos lá, ó. Coluna 1 tem uma nova coluna do lado. Então, vamos imaginar que eu vou fazer um controle de folga. Então, vai ter o nome do funcionário. Funcionário. Aí eu vou falar assim, bom, vamos ver a data, né? A data que ele vai... A data. Então, quando eu coloco data e aperto o Enter do lado, automaticamente a tabela, ela já é dimensionada para uma nova coluna. Se essa tabela tivesse mais para cá, ó, vou inserir uma coluna aqui do lado, tá? Inserir coluna. Quando eu crio uma coluna aqui, ele não cria uma nova coluna, tá vendo? Ó?
Não cria. Ele só cria do lado direito da tabela, né? Esquerda, direita. Eu sou canhoto, nossa, tem uma dificuldade com esquerda e direita, vocês não fazem ideia. Ó, então na direita dela, ela cria uma coluna, né? Quando você digita. Quando você coloca do lado, não cria. Aí você fala, mas Daniel, por exemplo, vamos imaginar aqui, funcionário, data e departamento, DPTO. Eu queria que o departamento fizesse parte da minha tabela. E agora, não dá? Tá. Você vai vir na tabela, você vai clicar na guia contextual, tabela de design. O que é guia contextual? Significa que eu estou dentro da tabelinha, olha a minha célula selecionada aqui, ele me abriu, então, a guia tabela de design. Quando eu estou fora, eu clico fora, não tenho mais a guia tabela de design ou design de tabela, não tem mais, tá? Isso é uma guia contextual, né? Você clica, ele, pum, entrou lá na guia contextual, tá? Ou seja, eu tenho que estar dentro do objeto. Aí, na tabela de design, vou clicar em cima dela, você vai ter uma opção aqui, ó. Aqui no cantinho, vem mouse, tchuc, 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 redimensionar tabela, tá vendo? Então tá ali no cantinho. Então, quando você clica em redimensionar tabela, ele vai perguntar, tá, legal, qual que é, então, os seus novos dados, né? O intervalo. Então, agora você vai falar assim, ó, a partir da A, não é a partir da B. Então, você muda aqui. Cuidado quando você está aqui dentro do Excel para não usar setinhas. Se você usa setinha, o que acontece? Ó? Ele seleciona uma célula. Aí já zoou tudo, tá bom? Então, já que estamos falando de produtividade, deixa eu dar uma dica para você. Redimensionar tabela, tá aqui. Você quer chegar na letra B aqui com o teclado. Você não quer clicar no mouse, porque o mouse às vezes é meio chato. Então, como é que você faz? Você aperta F2. F2. E agora, ó, eu venho andando. Então, quando eu estou no Excel, quando ele me abre uma tela igual a essa daqui, geralmente, né? Uma telinha igual a essa. Qualquer telinha. Que tem esse botãozinho que você vai conseguir selecionar, digitar, você aperta F2. Não é o F e depois o 2. É a tecla de função 2 que geralmente fica lá em cima do seu teclado, tá? Aí, quando você aperta F2, você pode agora, então... Deixa eu voltar aqui. Ó, como eu tô com zoom, tá? Zoou, né? Aí eu tenho que clicar no outro lugar. Ele dá umas travadinhas. Volta o zoom. Vou colocar aqui de novo, ponto. Pronto. Aperto então F2. Ó, tô aqui dentro, apertei F2. Agora eu me movo onde eu quero e falo assim, ó, é no A. Então apaga o B, troca pro A e dá um OK. E ele abriu para mim. Então F2 ajuda muito. Tem muita gente que usa, já que estamos falando de produtividade, hoje eu vou dar muita dica de produtividade, né? Quem usa o Excel sem ter um teclado físico está sendo improdutivo. Quem usa o Excel sem teclado físico, que é esse teclado que você tem na sua mão, um teclado USB, tecladinho na mão, está sendo improdutivo. Tem que ter. Por exemplo, num notebook, o meu notebook não vai dar para mostrar aqui, mas ele não tem a tecla FN. Eu tenho que apertar o FN para habilitar. O Dell, acho que é assim também. Alguns. Então você está no notebook, você fala assim, F2. Não dá para você apertar F2. Você tem que apertar FN e lá. Nossa, você perde muito tempo. E F2 você aperta toda hora no seu Excel. Né? Então, tem que ter um teclado físico, tá? Não tenho, comprar. Compra porque é baratinho, vai lá, pega um USB mesmo e utiliza, tá bom? Outra dica também é ter 2 monitores, né? Isso ajuda, nossa, muito, 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 ter 2 monitores para sua produtividade. Demais. Tem muita gente que não gosta de trabalhar. Já vi gente, não gosto. É falta de costume, tá? Falta total de costume. Tem que ter 2 monitores, porque você conecta e o bicho vai, porque aí você deixa o Excel de um lado, tela do outro, e depois você não se acostuma mais a trabalhar com um monitor só. Depois você fala, nossa, cadê o outro monitor, né? Você fica dependente mesmo da segunda tela. Então tem que ter a segunda tela, tá? Legal? Bom, ó, o Leonardo tá falando, HP também tem que apertar FN e tal. É muito ruim, né, turma? Muito ruim. Então tá bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Aí, quando a gente tá falando de tabela, toda tabela, quando você tá aqui na guia contextual da tabela de design, você tem ali o nome da tabela. E é muito importante você trocar o nome da tabela, tá? Ó, então é o seguinte, o nome da tabela, aqui em cima, você tem que trocar o nome da tabela, é muito importante, tá? Então, como eu tô fazendo uma tabela de folga aqui, ou você coloca tab, né, folgas,
Ou você coloca tabela, mas tabela não precisa, né? Ou TB, por exemplo, TB folga. Não pode ter espaço, tá bom? Ele não deixa você criar com esse espaçozinho aqui, ó. Então tem que tá tudo juntinho. Teve uma aula que eu falei sobre tabelas, dimensões e fato. Acho que foi aula de PROC-V e tal. Eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Então, tab, folgas, que seria a nomenclatura correta de uma tabela quando você tem vários dados, enfim, essa seria uma tabela fato, provavelmente, porque eu teria vários funcionários e as folgas dele repetindo e tal. Mas não vou entrar agora aqui nisso, tá lá nos aulões, depois você assiste, aproveita aí para maratonar os aulões aí. Tab folgas, apertei Enter, tem que apertar Enter e ficou o nome da tabela. Pô, legal. Daniel, só tem um jeito de eu criar a tabela, que é pelo inserir tabela, que foi o que você fez? Não, tem outro jeito, tá? Então, eu imagino que você vai fazer uma outra de data e produto. Produto aqui do lado, tá bom? Data da venda e o produto que foi vendido, enfim. Você, além do inserir, na página inicial, você tem um botãozinho que é formatar como tabela, que é a mesma coisa. Só que eu não sei por que a Microsoft faz isso. Tipo, formatar como tabela, para mim, é uma ação. Inserir tabela é uma outra ação. É inserir ou formatar, né? Então, a tradução não fica 100% boa muitas vezes. Então, eu não me acostumei a usar esse botão porque eu sempre fui inserir uma tabela. Eu quero inserir uma tabela, eu não quero formatar. Para mim, formatar é só pintar, né? E aí, quando você passa o mouse, parece que é só pintar. Porque o Word, quando você cria lá a formatação de tabela, ele não abre uma tabela, ele só formata para você e pinta, sabe assim? Então, eu acho que esse nome não é legal da Microsoft usar, mas enfim, é a mesma coisa, tá? No Excel é a mesma coisa. Então, ó, quero formatar como tabela, eu clico na tabela que eu quero. Ele vai perguntar, os seus dados têm cabeçalho? Nesse caso, tem. Então, ó, tem. Aí, aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos. Neste caso, tem, eu vou dar um OK. E pronto. Aí ele formatou como tabela. Tá lá a tabela de design de novo, ou design de tabela, e você pode mexer de novo, tá? Dentro da tabela, então, nós podemos mudar as cores da tabela. Então, ó, na tabela de design, que é o design de tabela, eles vão corrigir isso aqui, tenho certeza, que as novidades aqui veio tabela de design. Aqui dentro, o que você tem? Então, estamos falando da guia contextual, tá? Guia contextual, tabela de design ou design de tabela. Quando você clica aqui, você tem os estilos da tabela. Então, você tem a cor da tabela. Olha que bonitinho, você tem as cores da tabela. Essas cores, isso é muito importante que eu vou falar agora. Essas cores que aparecem aqui, ela segue a cor do tema, turma. O Excel tem um tema. Quando a gente falou de cores no Excel, não, falei na segunda aula sobre o segundo aulão, que foi o aulão de terça-feira. Eu falei para você aqui sobre os temas, tá? A cor de tema da tabela, que a gente falou de design. Esse negócio de tema é muito incrível. Nossa, isso aqui é outra ferramenta, né? Que é tema, que é muito incrível, que é esse cara aqui, ó. Layout, temas, tá? Então, ó, veja só, eu estou em layout da página temas. Você vai ver aqui que tem a parte de cores. Essas são as cores padrões que você vai utilizar no seu Excel. Eu até ensinei a fazer aqui, acho que foi, nossa, eu já fiz tanta aula sobre isso aqui, mas acho que eu já expliquei para vocês sobre fazer isso. Ó, eu criei, por exemplo, um tema da Doutores do Excel, que é o verdinho, tá vendo? Então, você pode criar temas, ó, e você pode selecionar os temas aqui que você quer. Então, fica melhor. E aí, por exemplo, vou pegar esse tema verde. Então, peguei um tema verde. Significa que, quando eu for lá na guia de tabela de design, aqui segue os temas, tá vendo? Então, ele já mudou de acordo com os temas. Eu fiz um tema da Doutores do Excel, por exemplo. Eu vou vir aqui, eu vou voltar para o padrão, tá? Para a gente seguir a mesma coisa. Mas eu fiz o tema da Doutores. Então, dentro da tabela de design aqui, ó, você tem o temas, ó lá. Então, eu fiz um roxinho, fiz um cinzinha, fiz um outro tal. Legal? Então, o tema é muito legal isso daqui, hein? Tema porque você cria o tema da sua empresa, né? E aí toda vez fica padronizado para sua empresa tal. É muito importante criar um tema da sua empresa. Bom, vamos lá. Vou voltar para o padrão, tá? Cores e vou pegar aqui o Office, tá? Que é a cor padrão do Office e tá aí a cor do Office. Então, falamos da primeira parte aqui, dentro da tabelinha, que nós temos aqui o estilo da tabela, né? Aí, que mais? Você tem essa outra parte aqui, ó. Essa outra parte tem umas coisas bem legais, tá? Então, vou preencher alguns dados aqui e aí para a gente começar a trabalhar com essa parte daqui. Então, vou colocar, por exemplo, departamento. Vou colocar aqui, ó, RH, 2 de RH, por exemplo, e 2 de finanças. Finanças e finanças, tá?
Funcionário, vou pegar o nome de alguém aqui, ó. Vamos lá. Alessandra Shirley. Não, Shirley, não é Shirley, é Shirley. Acho que é isso, certo? Shirley Leonardo. E a Ângela. Pronto, Ângela. Bom, vou colocar a data. Vamos colocar a data de hoje, ó. Ctrl, ponto e vírgula. Vou arrastar esse cara aqui, que eu vou falar no final da aula sobre arrastar. E também nós vamos colocar aqui uma coluna que eu quero calcular, uma coluna para eu somar, tá? Então, vou colocar, por exemplo, já que eu tô falando de folgas, departamento, o que dá para somar? Vou colocar aqui, ó, dias trabalhados. Dias trabalhados, tá? Não tem muito a ver, mas é só para eu ter uma coluna que eu posso contar. Então, por exemplo, até aqui a Alessandra trabalhou 5 dias sem folga, sei lá. O outro trabalhou 3 dias, o outro trabalhou 7 dias e o outro tá trabalhando 15 dias sem folga. Meu Deus do céu, o bicho tá morando na empresa ali, a Ângela. Tá bom? Então, agora eu tenho uma coluna que eu posso somar. Então, aqui na tabela de design, voltando lá para cima, você tem esses botõezinhos aqui. Então, você tem a linha de cabeçalho. Então, ela tá dando um destaque para a linha do cabeçalho, ó. Tá vendo? Eu tiro ou exibo, né? Como a fonte está branca, você não está conseguindo ver. Então, linha de cabeçalho. Linhas de totais vou pular, porque vou deixar por último, que é mais legal. Linhas em tiras. Então, essas linhas em tiras aqui, ó, você consegue... É o zebrado e não zebrado, né? Então, ó, pum, coloquei as linhas aqui, tá? Primeira coluna significa que ele vai dar um destaque na primeira coluna e ele deixou mais não, né? Ele deixou negrito, tá vendo? Então, às vezes você quer colocar um destaque na primeira coluna, você lembra, ó, já tem um negocinho pronto. Ah, na última coluna. Ó, vai deixar negrito a última coluna. Colunas em tiras significa, então, que agora ele vai tracejar as tiras nas colunas também, ó lá. Né? Às vezes, pode ser importante e interessante você usar isso aqui, tá? Bom, colunas em tiras. O meu tem botão filtrar. Eu, sinceramente, não lembro se tem botão filtrar em todas as versões, tá? Mas deve ter. Aqui. E aí, eu não sei se você reparou, mas, por exemplo, a primeira coluna, quando eu cliquei ali, ela ficou só negrito. Puxa, se eu quisesse pintar. Então, existem, né, dentro aqui da formatação, quando eu já deixei a primeira coluna selecionada, tá? Então, você vai ver, ó, que como o Danielzinho deixou a primeira coluna aqui, tá pequenininho hoje, você deveria até aumentar isso aqui. Primeira coluna, você tá vendo aqui, ó, que ele tem a primeira coluninha destacada aqui, ó, tá vendo, de outra cor? Então, você tem essas opçõezinhas aqui também, né? Vamos saber disso, ó. Olha lá, você passa o mouse e ficou a primeira coluna pintada, ou você tira. Cadê? Eu tirei, pronto. Então não ficou mais nada pintado, né? Então existem os modelos de cores que são, se não me engano, isso mesmo, clara, média, e aqui embaixo tem as escuras, que ele vai deixar mais escurão e tal. Então tem essas três tonalidades, né? E quando você habilita a primeira coluna, cadê? A primeira coluna é as cores médias, né? Que ele deixa assim. Legal? Bom, muito bom. Falamos sobre isso agora, linhas de totais, que eu falei que vou deixar para o final. Linhas de totais. A linha de totais, quando você coloca, ele já tenta automaticamente, por isso que eu quis ter uma última coluna aqui, ele já tenta automaticamente somar para você as colunas, ou pelo menos a última coluna, que contém aqui números. Então ele já entrou contando. Então, contando não, somou, né? Somou para a gente, ó. Só que quando você clica aqui nesse botãozinho, puxa vida, você tem um monte de cálculo que você pode fazer. Então, qual que é o máximo? Vai aparecer o 15 ali, né? De alguém ali, da Ângela, que está trabalhando até morrer ali. Quem mais? Tem o mínimo. Então, o mínimo é 3, né? Que é esse cara aqui. Então, você tem vários cálculos que você pode fazer. Já vi uns cálculos até de estabilidade, de estatística, né? Desvio padrão desses números. Olha lá, já calculou o desvio padrão dos números. A variância. E, enfim, tem mais funções aqui que você pode fazer. Contagem é bem legal. Quantas linhas eu tenho preenchida? 4. Quantos funcionários tem preenchido? 4, né? Então a contagem às vezes é boa de você ter. E aí você pode fazer esses totais por aqui também. Então, por exemplo, eu queria contar aqui, por exemplo, e aqui eu quero somar. Então você pode configurar a sua linha de total e você pode, inclusive, fazer os seus próprios cálculos. Dividir um pelo outro, enfim. Poxa, Daniel, tá aqui a minha linha de total. Então, turma, é o seguinte, ó. Quando você quer
adicionar um novo dado aqui embaixo, já tem a linha de total, né? E aí, agora? Então tem dois jeitos de você fazer. O primeiro jeito, aliás, tem vários jeitos, né? O primeiro jeito é, pega a última coluna, a última célula aqui, e você aperta a Tab. Olha lá, ele então já criou uma nova, ó, lá no final eu vou apertar Tab, e ele vai criando pra gente, né? Sem ter tirado a linha de total, tá? Tem alguns outros atalhos que dá para você fazer também, mas você pode tirar as linhas de totais também. Confesso para você que tem um atalho para colocar a linha de total e tirar, que eu não lembrava. Agora acabei de lembrar, porque na verdade acabei de ver. Ó, linhas de totais. Você passa o mouse Ctrl Shift T. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aperta a canetinha e ele some. Mas ó, tá aqui, você passa o mouse e ele vem Ctrl Shift T, tá? Então, se você quiser tirar e colocar, vamos tentar? Ctrl Shift T. Olha lá, tirou. E aí o mais legal é que quando você tira e você quer adicionar um novo dado, enfim, vou colocar aqui RH de novo, vou colocar uma outra pessoa, vou pegar aqui o Ricardo, vou colocar a data aqui de novo e a quantidade de dias. Pronto, 15 de novo. Quando você volta com a linha de total, Ctrl Shift T, ele voltou somando e voltou também com aqueles cálculos que você deixou pronto. Lembra que eu tinha selecionado aqui? Então essas linhas de totais facilitam muito, principalmente quem usa a própria tabela para gerar indicadores, né? É normal isso, porque você já tem a tabela aqui, você fala, vou gerar um indicador aqui, tabelinha, já tem a primeira coluna destacada, tá? Bem comum a gente fazer isso. Muito bom. Bom, a última parte que eu vou falar, tem mais duas coisas que eu quero falar para você sobre tabela, tá? A última é um campo calculado, óbvio, que é acho que é uma das maiores vantagens de tabela, é isso que eu vou mostrar agora para você, né? A última... Nossa, é incrível o objeto tabela. Eu vou adicionar uma nova coluna para ter mais espaço entre as duas aqui que eu criei, tá? Então, ó, porque se eu escrever aqui, ele vai criar uma coluna do lado dessa, tá vendo? Vai confundir. Então, vou inserir, selecionar uma coluna E, botão direito e inserir. Então, você viu o que eu fiz para adicionar uma coluna? Selecionei a coluna inteira, botão direito e inserir. Eu não sei você, mas a minha tela está pequena. Então, quando eu clico com o botão direito, até eu encontrar o inserir, eu já perdi 2, 3 segundos da minha vida aqui procurando inserir. No atalho, é demais isso daqui, ó. Ctrl espaço, selecionei a coluna, Ctrl mais, adicionei uma coluna. Já que estamos falando de atalho, né? Então, vamos lá, ó. Ixi, apertei o negócio aqui errado. Apareceu aqui. Aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Diminuir o zoom. Pronto. Ó, vou selecionar uma coluna inteira. Ctrl, barra de espaço. Vou dar uma revisadinha daqui a pouquinho nos atalhos, tá? Ctrl, barra de espaço, selecionei a coluna inteira. Adicionar ou diminuir. Ctrl mais ou Ctrl menos. O mais e o menos que eu estou usando, adivinha de onde eu estou usando? Do meu tecladinho físico. E o meu teclado físico aqui do lado, ele tem os botõezinhos de mais e menos. Tá vendo aqui? O notebook não tem esse botãozinho de mais e menos. Só se o seu notebook for grande, aí ele tem. Para quem não tem, o menos, aí você tem que apertar o mais é com shift. Puta, é um saco, né? Então, enfim, infelizmente tem que ter infelizmente não, tem que ter um teclado físico, né, turma? Então, Ctrl menos, olha lá. Ctrl barra de espaço, Ctrl mais e Ctrl menos, tá vendo? Muito bom. Vou vir aqui e vou colocar danada a coluna que eu quero colocar nova, que é a coluna de... Até esqueci. Eu quero adicionar uma coluna... Para que eu quero adicionar uma coluna aqui? Ah, da fórmula. Tá. Então, vamos lá. Vamos colocar valor total. Por que valor total? Vamos imaginar que todo mundo que está trabalhando aqui ganha R$10 por hora. Sei lá. O cara trabalhou 5 dias. Então, quanto que eu tenho que pagar para ele? Coisa besta aqui, tá? Só para você entender. Colocar igual para a gente entrar no mundo das formulinhas. Vou colocar aqui e vou colocar assim. O meu cálculo vai ser esse número que está aqui vezes... Aliás, não vai ser R$10 a hora não, porque vai ter que multiplicar por hora, vai dar um saco. Vamos colocar R$100 por dia, tá bom? R$100 por dia. Porque eu tenho um dia trabalhado e tá ótimo. Quando eu coloco igual e vou trabalhar com tabela, vou clicar aqui, ó, dias trabalhados. Quando a gente entra nesse mundo de fórmula trabalhando com tabela, ele me veio @dias trabalhados. E quando a gente pega isso aqui pela primeira vez, você não entende nada, né? Primeiro que vem o colchete aqui, aí ele fecha os colchetes, aí vem um arroba, aí você fala, nossa, mudou tudo no Excel, né? Mudou para melhor, né?
que significa o arroba? Significa que você está pegando alguém da mesma linha que você está trabalhando. Por que vem arroba? Mano, simples. Você sabe que você não errou. Por quê? Porque se eu tivesse, é muito comum isso daqui, ó. Você está trabalhando na tabelinha, e aí, sem querer, você clica na de baixo. Quando você tem um monte de coluna, você não tem a sua referência aqui, você faz isso. Muitos erros eu já peguei. Você provavelmente, quem trabalha com Excel no dia a dia, nas empresas, com muitos dados, eu não tenho a menor dúvida que isso já aconteceu. Você queria pegar essa célula, mas sem querer você clicou na de baixo e você nem reparou que você clicou. Foi realmente sem querer. Seus dados vão pro beleléu, seus indicadores vão pro beleléu, e você nunca entende o que é que está acontecendo, né? Então a tabela veio para resolver esse problema, porque agora eu sei, putz, eu não peguei ninguém da mesma linha. Cadê o arroba aqui? Não tem arroba, né? Então fiz caquinha. Então isso aqui ajuda demais, turma. Nossa, como isso aqui salva vidas, hein? Sério mesmo. Então coloquei igual, pego dias trabalhados, ele colocou arroba dias trabalhados. Por que dias trabalhados? Porque a abençoada da sua coluna chama dias trabalhados e ele pegou dias trabalhados. Então ele está indicando, ó, você pegou alguém da mesma linha da coluna dias trabalhados. Incrível, né? Abriu colchetes para indicar que você vai pegar alguém da sua tabela. Aí ele tem esse conceito do arroba, que é alguém na mesma linha. E qual coluna? Aí ele abre mais um colchete. E como ele abriu 2 colchetes, ele fecha 2 colchetinhos e tá bonitinho, né? Então, muito bem. Esse cara multiplicado, qual que era o valor? Quem lembra aí? O valor da diária? 100zinho, né? Então, multiplico por 100. Valor total. Então, turma, 1 multiplicado, eu pego dias trabalhados e multipliquei por 100. Eu não sei se você reparou, mas ele já preencheu para todo mundo, né? Então, quando você tem um campo calculado, que é isso que eu estou montando com você, esse é um campo calculado. Por quê? Porque tem uma fórmula. Então, quando eu apertei Enter, ele já jogou para todo mundo. Cara, isso aqui é animal. Por quê? Antes de tabela, quem já está muito acostumado a trabalhar com Excel há muito tempo, como é que fazia isso daqui? Você criava a sua tabela, fazia a sua fórmula, e aí você pegava a sua fórmula, arrastava para todo mundo e ficava arrastando até não sei quando. Não é verdade? E ficava lá arrastando e tal. Inclusive no curso, eu faço uma boa parte do início do curso, eu deixo sem tabela. Porque é muito comum as pessoas ainda trabalharem sem tabela. E aí você tem que usar o cifrão para travar. Enfim, então eu acabo fazendo desse jeito. E na sequência do curso, eu explico agora, vamos fazer com tabela. E aí aproveita até para revisar os conceitos de PROC-V, de C, Ctrl+C. A gente refaz todas as fórmulas com tabela, né? Porque o aluno tem que saber. O cara que é doutor do Excel, o cara que é especialista em Excel, você tem que saber abrir o Excel, seja a versão qual é, e saber resolver o problema, né? Então a gente aprende do jeito antigo também, e aí a gente vai melhorando. Tá? Então, turma, é o seguinte. Vai lá arrastando até o final. Pra quê? Pra que alguém que for selecionar aqui, ó, tem gente falando, ainda faça assim, né? Alguém que você coloque aqui, ó lá. Aí, o que acontece? Qual que é a grande vantagem? Quando você digita, já vem pronta, a fórmula já está pronta. Se você adicionar um tab no final, lembra do tab que adiciona uma linha? Ó, tum, adicionei o tab. Olha quem já veio aqui. Ah, a formulinha, mano. 20. Olha lá, já veio R$2.000, né? 20 dias. Então, a fórmula já vem pronta. Essa é a grande vantagem. Ctrl Shift T para tirar o total. Ó, adicionei um novo dado. Vamos colocar aqui um novo departamento. Logística. Quando eu adicionei a linha, ele já trouxe a fórmula para você. Tem gente que não se ligou nisso aqui, ó. Ele já trouxe a fórmula para você. Então você não precisa mais deixar a sua fórmula arrastando até a linha lá, até chegar na China, lá no Japão. Tá bom? Não precisa mais. Apaga tudo da sua tabela, da sua planilha, transforme em tabela, refaça as suas fórmulas para que ele fique assim, tá? Outro detalhe muito importante, e aí vem o outro pulo do gato. Puxa vida, não era 100, era R$115 a diária. Oh, meu Deus, 115? Então você tem que mudar tudo, né? Quando você tinha um Excel antigo, o que você tem que fazer? Você entra aqui, dá 2 cliques, ok? Muda para 115, né? E arrasta esse cara até o Japão lá.
vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. Nada disso, turma. Não sabe. Eu começo o curso de vocês praticamente falando de tabela, né? Porque assim, tem que mudar o conceito, tem que saber trabalhar com tabela. Tem muita coisa atualizada no Excel, muita coisa. E a gente perde muito tempo no Excel por não estar atualizado. A gente perde muitas oportunidades, perde muito tempo, é improdutivo, porque a gente está acostumado a trabalhar com versão 2007 do Excel lá atrás. E aí quem nunca se atualizou, ainda continua daquele jeito, perdendo muito tempo na vida. Nossa, imagina, faz o cálculo de quem trabalhou assim a vida inteira ainda, né? Até hoje. Quanto tempo você já perdeu na vida arrastando forma até o final, e arrumando, e vendo problema? Literalmente, isso aqui é uma mudança, né, no Excel muito grande, né? Quem trabalha muito com Excel. Então, quando uma coluna é calculada, é muito importante você destacar ela, falando assim, fulano, pelo amor de Deus, se você entrar nessa coluna, não mexa nela, porque se você mexer em um dado, vai mexer tudo. E as pessoas não têm esse conceito, né? E aí fala, nossa, mexeu tudo, aí vai lá, apaga. E aqui, aí começa assim, ó, esse aqui multiplicado por 118, aí não deu certo, o cara dá um Ctrl Z, volta, e aí começa a acontecer isso aqui, ó, na tabela, ó. Se liga. Eu apertei Ctrl Z, ó. O que a tabela tá te falando? Presta atenção. A coluna inteira estava de um jeito, você apertou Ctrl Z quando ele atualizou, e essa aqui foi diferente. Então esse verdinho é um indicativo de que, opa, você tinha uma coluna calculada, mas algum abençoado entrou na sua planilha e alterou a sua fórmula. Ou seja, esta célula está diferente. Você não tinha isso aqui antes do Excel, você ficava um por um, não é verdade? Agora ele te dá um indicativo. Então, esse é um indicativo de falar, opa, não tem nenhum verdinho. Todas estão certas ou esse cara aqui está errado, né? Como que você faz para corrigir? Muitas vezes, por mais que você corrija, vai dar pau. Porque ele perdeu a inteligência dentro da sua tabela, que é essa aqui não tem mais alguma coluna de referência. Quando você faz isso, sabe? Eu digitei, apertei Ctrl Z, voltei, apaguei, mudei uma, fiz uma zona nessa coluna aqui. Então, o que eu indico para você fazer? Aconteceu isso, pega a fórmula original, apertei F2, copiei, Ctrl C. Apaga tudo, ó os atalhos, Ctrl barra de espaço. Quando eu estou dentro de uma tabela, olha que lindo, o Ctrl barra de espaço, ele seleciona só os dados, ele não seleciona o meu cabeçalho. Quando eu estou fora, Ctrl espaço, seleciona a coluna inteira. Quando eu estou dentro da tabela, ele já entende, opa, você só quer esses dados, eu não preciso selecionar a coluna inteira. Então, Ctrl espaço, apago, seleciono uma célula qualquer, pode ser qualquer uma aqui, ó. Colo a minha fórmula que eu tinha copiado e aperto Enter. Pronto, eu revisei toda a minha coluna calculada, tá? Revisei tudo. Turma, até agora só tô falando de tabela, você tem noção? Como esse objeto é importante? Eu tenho um monte de coisa ainda para te falar, nem sei se vai dar tempo de falar de produtividade e tudo, porque é muita coisa, e isso daqui, nossa, é muita dica, muitas pessoas têm dúvida. Vou dar a última dica aqui, tá? E aí, aliás, falei que tinha mais uma coisa, né? Tabela é muita coisa legal. Vamos lá, para a gente finalizar. Coluna inteira. Essa coluna é muito importante, não pode mexer. Então, geralmente, o que eu faço? Eu pego essa coluna, ou eu pinto ela de cinza, de uma outra cor, ou se você não quiser ficar pintando de cinza, porque você não quer deixar o carnaval todo aí na sua tabela, e eu entendo, vou voltar aqui para... Agora já nem sei mais qual que era. Acho que é sem preenchimento, né? Sem preenchimento. Pinta pelo menos o número. A letra, né? Um número. Então, geralmente, ó, um cinzinha mais escuro, um itálico, se você quiser. Nesse caso é valor monetário, por exemplo, né? Vou colocar aqui. E ó, já fica diferente. A pessoa bate o olho e fala, opa. Então, um cinzinha geralmente é coisa de sistema, né? Então, você dá um indicativo aí e fala, ó, não mexe aqui não, viu? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Falei da coluna, pintei, fiz tudo bonitinho. Última coisa, faltam duas coisas de tabela. A partir da versão, eu acho que é 2013, então talvez o que eu fale não funcione na versão 2010, eu acho que a partir da 2013, a tabela veio com um negócio incrível, aqui na tabela de design, ou seja, design da tabela, apareceu esse botão, ó, inserir segmentação de dados. Putz, quem não conhece que esse cara está disponível na tabela, meu Deus do céu, agora vai mudar o mundo.
A segmentação de dados é um super filtro, é um filtro visual. E ele, só que geralmente ele só aparecia nas tabelas dinâmicas. E agora está disponível nas tabelas. Então, inserir segmentação de dados, ó. Inserir. Eu vou pegar, por exemplo, uma segmentação por funcionário. E vou, ó, selecionei, tá meio né, ruim de ver, mas tá lá, funcionário, tá? Deu um OK. Então ele abriu para mim um super filtro, a segmentação de dados. É uma caixinha de filtro que você pode levar essa caixinha para qualquer outro lugar. Vou diminuir ela aqui, que está muito grande e tal. E pronto. Então agora, quando eu selecionar um funcionário, ele já filtrou a tabela para mim, tá vendo? Cara, isso aqui muda o jogo, né? Para fazer relatórios, para fazer dashboards, para fazer um monte de coisa. Isso aqui seleciona a tabela, você limpa. É muito mais fácil. Então você pode colocar os filtros em cima. Quem trabalha, quem quer, por exemplo, fazer suas planilhas financeiras, já filtrar, né? Mas isso daqui só tem nas versões mais novas, tá? Mais novas entre aspas. Eu acho que surgiu isso aqui na versão 2013. Eu não me lembro agora. Ou se na 2016, mas eu acho que surgiu em 2013. Quem lembrar e quiser me ajudar, pode lembrar aí que isso aqui é muito legal. Então, segmentação de dados é bem importante. Bom, última coisa. Tem gente que quando você adiciona uma nova... Deixa eu ver aqui, ó, você vai adicionar uma nova coluna? Não. Quando você coloca uma nova coluna calculada, isso mesmo, ó. Quando você digita uma nova coluna, aparece esse botãozinho aqui, que é opções de autocorreção, tá vendo? Quando você passa o mouse, ele vem assim, ó, desfazer a coluna calculada, parar, criação automática de colunas calculadas e controlar a opção não sei o quê. Cara, isso significa o seguinte, o que ele tá falando? Quando você mexe, ele tá alterando tudo, o que é ótimo, que é excelente, que é maravilhoso, que eu falei para você. Sem querer, muitas vezes a gente faz isso aqui, ó. Quem já fez isso, ó? Puf, parou. O que acontece? Agora, quando eu mudo para 113, ele não altera mais, ele só altera a célula. E aí? Como que eu faço para voltar? Porque muitas vezes você não faz isso porque você quer. Você faz porque você apertou sem querer. E agora, aquele danado, aquele botão, não aparece mais aqui. E essa tabela toda, ela não tem mais essa fórmula. Ó, não vem, tá vendo? Quando você clica aqui na setinha, não vem mais. Aí você fala, tá, e agora? Agora ferrou, porque você procura a internet inteira e é difícil encontrar isso que eu vou falar para você aqui agora. Então, caso você clica naquele abençoado, aquele botão que não é para clicar, como é que você volta? Tá? Dicasinha de ouro aqui, ó. Vamos lá. Você vai voltar, você vai clicar no botão arquivo, vai clicar em conta. Não, não é em conta. É em opções. Vai lá em opções. Aí você vem em revisão de texto. Revisão de texto, é isso mesmo, tá? Por isso que é confuso. Revisão de texto. Opções de autocorreção. Clica na aba formatação automática ao digitar. Formatação, olha a tradução. E aí você aperta esse botão, preencher fórmulas em tabela, porque ele estava desclicado ali, né? Desselecionado, tá? Esse é o caminho. Aí dou um OK, dou um OK, dou um OK, dou um OK, e a sua abençoada essa tabela volta a funcionar. Então, quando você agora aperta igual mais um, por exemplo, ó lá, voltou a funcionar, tá? E aí, voltou o botão aqui, né? O danado do botão. Então, isso aqui é bem delicado, porque tem gente que não conhece e, puxa, clica fora, né? Bom, turma, vamos lá. Meu Deus. Acho que não vai dar tempo de falar de tudo. Eu deixei muita coisa para falar para você aqui. Nós estamos falando de ferramentas. Essa é uma ferramenta que existe no Excel, né? Nova. Então, vamos lá. Vamos falar de preenchimento relâmpago? Bora. Outra ferramenta nova. Aí você vai olhar e falar, meu Deus. Se você ainda não falou, meu Deus, aquele meu Deus, você olha e fala, nossa, como eu tô desatualizado, meu Deus do céu. Quanto tempo eu perdi e dá aquele desespero. Muito provavelmente você vai falar agora se você não conhece a ferramenta, tá? O que essa ferramenta faz? Vamos lá. Quando você tem uma tabela que tem assim, ó. O nome da pessoa, ponto e vírgula,
o e-mail. Daniel, arroba, sei lá, gmail.com. Aí vou pegar um outro aqui. A Ana, ponto e vírgula, ana, arroba, gmail.com. E nós temos o Rogério. Rogério, ponto e vírgula, Rogério, ponto e vírgula, arroba, caçamba, Rogério, arroba, gmail.com. Imagina que você tem uma coluna assim, que tem um abençoado de um ponto e vírgula, que está separando as coisas. Que você fala, ó, excelente, né? Pelo menos tem alguma coisa aqui que indica essa separação do nome e do e-mail, certo? Existe um padrão, né? Legal. Existe uma ferramenta que substitui isso daqui, vírgulas por pontos, que é lá na guia dados, acho que é... Nem uso muito essa ferramenta, mas ela tá lá, que não é o meu objetivo, tá? Mas aqui, ó, acho que é dados, colunas para linhas, texto para colunas, ó. Existe essa ferramentazinha que faz isso daqui para você de separar, tá bom? Mas não necessariamente você vai usar ela sempre, que é essa aqui, texto para colunas. É uma ferramenta super antiga, ó, delimitada, por ponto e vírgula, ele separaria tal. Dá para seguir por aqui, uma outra ferramenta. É importante essa ferramenta, é bem legal, tal. Tem algumas opções interessantes que às vezes eu uso. Só que às vezes você pode usar uma outra ferramenta. E essa outra ferramenta ela é muito inteligente. Você dá um padrão para ela. Então imagina, eu quero pegar o e-mail do cara. Aliás, eu quero pegar o servidor. Eu quero saber se é Gmail ou se é Hotmail. Vou mudar a Ana aqui para Hotmail. Hotmail, quero pegar o servidor, tá? E o Rogério não é Gmail, é, sei lá, UOL. Legal? Eu quero pegar só o servidor desse cara. Como que eu faria isso só para pegar o servidor? Para fazer isso, olha que louco que eu deveria fazer. Se eu não conhecesse essa ferramenta. Por isso que é importante você estar atualizado no Excel. Meu Deus do céu. Ó, se eu fosse por fórmula, eu teria que extrair o texto desta célula. Começando em qual número? Nesse caso, eu teria que localizar o arroba, porque o arroba, que é o indicativo correto que vem do coisa, olha o que eu deveria fazer, ó. O arroba. Onde você quer localizar o arroba? Aqui nesse texto. Aqui. Beleza. Começa aí. Vou fechar e vou fechar. Vamos ver? Ó, já errei. Número de caracteres. Coloca aí, 10 caracteres. E ele me trouxe depois do arroba. Puxa, mas eu queria o servidor. Ah, então seria mais um. Aqui, ó. Localizar mais um para ele tirar o arroba. Mas eu não queria o ponto .com. Puta, ferrou. Porque agora tem que pegar o ponto, que é o caractere que está entre eles, porque eu só quero escrever Gmail. Eu não quero pegar gmail.com. Quero pegar o nome. Hotmail, UOL, Gmail. Tá? Eu tenho que fazer outra fórmula. Nossa senhora. Uma trabalheira. Não vou fazer isso aqui com você. Até daria pra fazer. Vou fazer. Não é objetivo agora, né? Fórmula de texto. Então, você pode dar um modelo para ele. Gmail. E você aperta uma tecla e ele traz para você. Olha que beleza. Turma, isso aqui muda. Nossa, como assim? Né? Ah, eu queria pegar o nome da pessoa. Nome. Pega para mim o restante? Pego. Olha lá. Nossa. E se tivesse o sobrenome? E aí você vai pegando o que você quiser. Essa ferramenta que eu estou criando, que eu estou apertando o botãozinho, se chama preenchimento relâmpago. É a inteligência artificial do Excel. É um robozinho que olha aqui, entende os números, vai comparar com o seu critério, ou seja, o seu modelo, e fala, acho que eu entendi, Danielzinho, o que você quer. Você quer pegar o nomezinho, que bonitinho, vou pegar pra você. Pum, e pega pra gente. Né? Esse atalho que eu tô apertando aqui é o CTRL, Ctrl, mais a tecla E, que é o preenchimento relâmpago que tá aqui na guia dados. Ó. Vamos lá. Guia dados. Cadê? Aqui no cantinho. Aqui, ó. Guia dados. Vem, filhotinho, pra cá. Vem, papai. Cadê meu mouse? Agora voltou. Aqui, ó. É esse abençoado aqui, ó. Puf. É um botão. Tá vendo o Ctrl E que ele tá mostrando aqui? Isso daqui faz milagre, turma. Isso aqui é muito, muito, muito bom, tá? Beleza.
Esse é o preenchimento relâmpago e ele entende alguns cenários que você quer. Então, por exemplo, você tem aqui... Peraí, volta para cá. Ctrl 4, aqui, voltei. Tá. Às vezes você quer tirar nome e sobrenome. Ó, você tem nome e sobrenome. Eu vou pegar aqui o Leonardo Machado. Ó, Alex Sandrong. Então, puxa, eu quero pegar o sobrenome. Pega o padrão e aperta atalho. Nossa, mas eu queria pegar em letra maiúscula, Daniel. Põe maiúsculo e aperta Enter. Ele já vai entender que você está arrumando a inteligência. Daniel, eu queria fazer um e-mail com daniel.delgado e o nome da empresa. daniel.delgado@doutoresdoexcel.com.br. Aperta Enter. Ele vai fazer para você. Porque ele está entendendo que você está mudando o padrão. Então, ó, Leonardo Machado, ele já criou um e-mail para você, leonardo.machado, alex. Nananã. Puxa, mas eu queria criar com a primeira, vamos tentar, com a primeira letra e o sobrenome. Aperta Enter. Beleza, entendi. Então, L, A. Você está vendo que eu estou arrumando a inteligência artificial do Excel? E ele vai criando padrões para você. Então, a partir daqui, você pode... Isso aqui abre um mundo de possibilidades, né? O preenchimento relâmpago, ele abre uma possibilidade dentro do seu Excel que é enorme. E vou te falar, hein? O preenchimento relâmpago está disponível no Power Query. Cara, isso aqui está disponível no Power Query. Você cria o modelo do que você quer e o Power Query vai falar assim, beleza, vou tentar arrumar para você nesse modelo. Já que você me deu o modelo, ele tenta seguir, né? Essa inteligência artificial trabalhando para a gente dentro do Excel. Inteligência artificial não é tão inteligente de análise, sentimentos e tal, não é isso. Mas, nossa, isso aqui arruma muito. Às vezes até eu esqueço que esse troço tá aqui no Excel. Às vezes quer fazer uma lista e fala, nossa, meu Deus do céu. Ó, o Thiago, se for data, separar dia, mês e ano. Verdade, Thiago, dá pra fazer, né? O Thiago tá falando aqui no YouTube. Muito bom, turma. Bom. Vamos lá. Arrastar. Vou fazer mais uma aqui. De produtividade, né? Sabe esse arrastar aqui, ó? Que é o cantinho, não sei o que você coloca número 1 aqui, arrasta. Esse arrastar, bonitinho, né? Vamos dar umas dicas disso aqui. Tem coisa boa aqui se você não conhece, hein? Tem coisa muito boa aqui. Bom, vamos lá. O arrastar, dentro desse arrastarzinho aqui, bonitinho, que você tem um botãozinho que você arrasta, né? Vamos lá. Quando você aperta Ctrl e arrasta, você viu que por padrão ele copia e cola. Por padrão, arrastar é copiar e colar. Ele está copiando e colando para você. Quando você tem um número e você aperta Ctrl, ele arrasta aumentando os números. Então, às vezes, você quer fazer uma lista rápida, você aperta Ctrl e ele vai seguir para você, né? Muito bom. Às vezes, você tem também, não sei se você já viu isso ou não, mas você quer fazer uma sequência de 10 em 10. Então, eu queria fazer 10 e 20, 30, 40, 50. Seleciona as duas e arrasta. E ele faz para você a sequência, né? 50, 60. Então, enfim, você pode brincar com... Ele faz uma PA, geralmente, progressão aritmética. Pega demais, aumenta a diferença entre eles, né? Beleza. Aí, vou arrastar aqui. Agora eu vou dar algumas dicas do arrastar, porque é o seguinte. Coloca uma data aí que tem umas coisas bem legais de data. Vou colocar a data de hoje. Quando você arrasta a data, por padrão, ele já entende que você quer aumentar um dia, sem apertar Ctrl, tá? Então, a data ele entende que você quer aumentar. E aí, imagina que você gostaria de fazer, ao invés de fazer de 25 até dia 30, ó, de 25 até dia 30, você queria fazer 25 do 10, 25 do 11, 25 do 12, 25 do... Aí muda, né? 25 do 1 de 2022. Ou seja, ao invés de dia a dia, ir mês a mês. E aí, como é que você faz isso? Eu descobri isso dentro do curso da Doutores. Como assim? Eu contratei o Wesley. O Wesley também é um doidão do Excel também, adora o Excel. Ele falou, Daniel, você conhece isso aqui? Eu olhei e falei, não, velho, não acredito. Pois é. Você consegue arrastar com o botão direito, ó. Então você arrasta com outro botão do Excel. Ou seja, o botão do mouse. Quando você solta, ele vem um monte de coisa legal aqui, ó. O que você quer fazer? Você quer preencher? Então, eu nunca tinha arrastado com outro botão. Aí eu precisei de um cara, eu sofri à toa no Excel, né? Para fazer isso aqui, fazia a fórmula.
e aí não sei o que, aumentar, nossa senhora. Então você tem que preencher meses. Oh, que beleza, ele já faz para você, do dia 25/10 até a data que você quiser. Então ele já preenche para você aqui. Mais uma dica do formatar, do arrastar, é assim, poxa, Daniel, vou apagar isso aqui, ó. Eu queria fazer do dia 25/10 de 2021 até uma lista até o final do ano. Por padrão, até o final do ano, o que você faz? Você vem, fica arrastando e até encontrar a datinha aqui, não é? Ó, passou. Tá bem pequenininho aqui, mas passou. Aí voltou. Não, tô em janeiro. Ó quanto tempo eu perdi. 30/12, 31/12. Achei. Aí eu solto, né? Para você não ficar perdendo tempo com isso daqui, e é muito comum a gente querer fazer lista de datas até determinado tempo, enfim. O que você vai fazer? Você vai pegar o arrastar, vai clicar com o botão direito para baixo e volta. E solta o clique. De novo. Pega o arrastar, clica com o botão direito, vem para baixo. Aí você fala, ih, não era isso. Você volta, tá bom? E solta o clique. Quando você solta o clique, você tem a opção aqui, ó. Aqui embaixo de série, tá vendo? Série. Aí dentro do Excel você tem aqui, ó, série. Vamos lá. Aqui tem uma coisa importante. Você não quer preencher nesta coluna? É nesta coluna que você quer preencher, não é? Na coluna D. Então você vai mudar para coluna. Senão ele vai para o lado. Ele vai preencher nessas linhas, um monte de linha. Um monte de coluna na linha. Meio engraçado esse negócio, que é meio contrário, né? Mas enfim, você pensa, é nessa coluna? É, nessa coluna. Do tipo data? Sim, do tipo data. Você quer dia a dia? Quero, dia a dia. Você vai aumentar quanto? 1 em 1. Qual que é o limite? Até a data que eu quero. 31/12, perdão, de 2021. Até o final do ano. É o limite. Vou dar um ok e foi. Aí ele faz para você até o finalzinho que você quiser. Até dia 31/12, né? Então aqui no arrastar tem muitas coisas legais para você ver. Dá para fazer só dia da semana, dá para você anos. Cara, tem umas coisas bem incríveis assim do arrastar. Bem legais assim. Que você acaba, nossa, velho, como a gente é improdutivo muitas vezes, né? Preencher sua formatação e tal. Bom, falamos da primeira parte da aula, que é o primeiro pilar, que é ferramentas, né? E isso aqui, turma, eu falei de uma. Aliás, falei de 3 ferramentas para você. Falei de tabela, que foi o mais importante, porque isso aqui muda o jogo. Preenchimento relâmpago e o arrastar, né? Então, a próxima que eu vou falar para você são dos atalhos, tá? Antes de falar dos atalhos, aí a gente vai falar de atalhos e vou falar de novas fórmulas que existem no Excel. Para quem não conhece novas fórmulas, fica até o final que eu vou falar de novas fórmulas. Vamos falar das fórmulas, tá? Eu vim falando para vocês já de alguns atalhos, né? Nossa, tinha uma água que eu... Agora o Danielzinho falou, hein? Sem parar, hein? Pera aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Deixa eu falar da fórmula, né? Tava pegando meu coisa aqui, as fórmulas. Tá, turma, é o seguinte. Existem novas fórmulas no Excel. Que são as matrizes dinâmicas, que é essa partezinha do curso que eu falei para vocês que vocês vão ter acesso lá, são as matrizes dinâmicas, que é que volta aqui. São 19 etapas, eu esqueci de falar, né? São 19 etapas. Essa daqui, tá? Matriz dinâmica. Que são novas funções do Excel. Então, por exemplo, eu vou pegar minha nossa tabela aqui. Lembra a primeira tabelinha que eu montei com vocês? Tem alguns dados aqui preenchidos. Tem uns dados em branco e uns dados escritos errado. Eu vou apagar, tá? Esses dados, ó. Vou selecionar. Presta atenção numa coisa. Aqui do lado, você tá vendo que tinha uma tabelinha do lado, né? Então, eu vou excluir as linhas da tabela. Eu não vou excluir a linha inteira do Excel. Então, vou selecionar. Vou clicar com... esse aqui também, né? Vou selecionar tudo, clicar com o botão direito, excluir linhas da tabela. Daniel, tem atalho? Tem atalho. Shift Ctrl. O Shift e o... Não, é Shift Ctrl não. É Shift barra de espaço. O Shift e a barra de espaço seleciona a linha inteira. O Ctrl e a barra de espaço seleciona a coluna. Então, a barra de espaço é o que se mantém. Ou coluna ou linha. Shift, barra de espaço. Linha inteira. Ctrl, barra de espaço, coluna inteira. Então, no teclado, como é que eu faço para escolher essas linhas? Shift, peguei a primeira, barra de espaço, seleciono até o final, Ctrl menos. Puf,
Paguei todas as linhas, tirou a linha de total, não tem problema. Vamos lá. Vou apagar agora essas colunas aqui do lado, tá? Que eu não quero mais elas. Vou apagar aqui do lado. Existem novas fórmulas. Uma fórmula nova se chama filtro. E são fórmulas matriciais. O que são fórmulas matriciais? Uma matriz, para você entender, uma matriz é uma tabela. Uma matriz de uma coluna e duas linhas. Uma matriz de uma coluna e duas linhas. Isso é uma matriz de uma coluna e duas linhas. Eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui. Daniel, uma matriz de duas linhas e duas colunas. Tá aqui, ó. Isso é uma matriz de duas linhas e duas colunas. Então, uma matriz nada mais é do que uma tabela. Uma tabela pode ter uma coluna só, ou pode ter duas colunas, que nem essa daqui, né? Duas colunas, 1, 2, aqui do lado, e duas linhas, 1, 2. Daniel, uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Uma coluna, 2 colunas e 3 linhas, certo? 1, 2, 3. Então, matriz é isso, tá? E pode existir uma matriz só de uma coluna, turma. Opa, deixa eu botar aqui. Pode existir uma matriz de uma só coluna. Tá bom? Então, quando a gente fala de fórmulas matriciais, matrizes dinâmicas, são fórmulas que retornam para a gente não mais só um resultado. Porque, por padrão, quando você faz uma fórmula C, o que o PROC-V faz? O PROC-V vai lá, ou a fórmula C, não sei o que, procura determinada informação lá numa tabela, retorna para mim, e ele retorna para você, ó, aquele cara lá custa R$1. Então, o PROC-V retorna uma célula. A fórmula C, geralmente, retorna uma célula. Se esse dado for maior do que 1, o resultado é 1, caso contrário é 0. Então, deu 1 ou 0 lá, ele retorna uma linha. As matrizes dinâmicas, elas retornam matrizes. Elas retornam tabelas. Isso muda o jogo. Isso mudou o jogo no Office 365. Porque agora, olha o que dá para fazer. Eu quero fazer uma nova tabela que filtre para mim só o que é os funcionários do RH. Eu tenho aqui a Alessandra, a Sheila e o Ricardo, correto? Eu quero criar uma nova tabela só com os funcionários do RH. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma tabela dinâmica, certo? Para resumir, então eu teria que pegar a tabela dinâmica, colocar e tal. Mas agora, a gente tem uma forma chamada filtro. Filtro. Igual a filtro. Essa fórmula, ela só existe no Excel 2000 do Office 365, hein? Só existe no Office 365. Não dá para fazer, então, filtro, ó. Não dá para fazer no Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Que mais? São essas versões, né? Então não dá, tá? As anteriores não dá. Filtro. A fórmula filtro, ela te pede uma matriz e o que você quer incluir nessa matriz. Por exemplo, quero pegar quem são os funcionários. Tchuk. Essa é a minha matriz. Ponto e vírgula. Incluir. Quem que eu quero incluir? Eu quero incluir só quem é do RH. Legal? Então, eu vou pegar a coluna do RH. Vou falar assim, ó, eu só quero que é igual. Eu vou escrever, no meu caso, esse meu parâmetro, igual a RH. Abro aspas e escrevo RH. Fecho aspas e aperto Enter. Tchuki. A fórmula, então, matriz dinâmica, as fórmulas de matrizes dinâmicas, ela não retorna mais uma linha. Ela retorna uma matriz. Cara, isso mudou o jogo no Excel. E vem mudando o jogo. O que é ruim? Funciona nas versões mais novas. Então, a sua empresa, onde você for trabalhar, tem que ter o Office 2000, o Office 365. A gente está tão acostumado a falar Office, né? Microsoft 365, mudaram o nome, né? Microsoft 365 em todas as máquinas. Tendo, dá para usar esse cara aqui. Então, a Alessandra, Shirley e Ricardo. É isso que ele me retornou. Poxa, eu queria colocar, então, esse parâmetro numa célula, Daniel. Então, o que a matriz dinâmica faz? Ela cria como se fosse uma nova tabela dinâmica para você, mas com fórmulas. Então, você vem aqui, por exemplo, quero colocar o critério, né? Colocar assim, ó, critério. Critério não. Critério. Aí você vai colocar RH. Show. Então, eu vou vir aqui na minha funçãozinha, ao invés de colocar RH, eu vou apagar e vou pegar embaixo do critério aqui, que eu não estou conseguindo ver, mas é esse cara aqui, ó, apertei Enter. Então, manteve.
Qual que é o outro? Finanças, né? Então eu vou escrever finanças. Pronto, então eu tenho o Leonardo e a Ângela. Qual que é a vantagem disso daqui? Se entrar um novo usuário de finanças, por exemplo, finanças de novo, Tati. Tati, pronto. Coloquei a Tati. Olha quem entrou aqui. Você reparou? Ó, Tati. Na tabela dinâmica, o que eu precisava fazer? Atualizar, né? Botão direito, atualizar e tal. Agora não. Então entrou alguém de finanças, ele já veio para mim, para cá. Poxa, eu queria somar todos os valores totais dessas pessoas aqui. Então, olha só. Quero pegar o valor total. Valor total. Eu quero somar os valores totais. Por que somar? Porque, por exemplo, pode ser que o... Pode ser... Vou só fazer um chute, tá? Que a Tati apareça 2 vezes aqui. Vou colocar 1 e 1. E aqui tá 111, enfim. Então, a Tati está dando 220. Então, eu quero fazer uma fórmula que some para mim. Muito bom. O que está mostrando aqui para mim? Deixa eu apertar aqui, ó. Vamos fazer alguns ajustes. Daniel, a Tati aparece 2 vezes agora. Pois é, porque ela apareceu 2 vezes aqui, né? Então, a fórmula filtro, ela vai filtrando as linhas para você. Ela filtra e fala assim, ó, é como se fosse um filtro. Mas eu não queria que a Tati aparecesse 2 vezes, porque, tá bom, entendi que a Tati não aparece 2 vezes aqui. Então eu quero tirar a Tati, né? Eu quero deixar uma Tati só. Então eu vou apertar F2. E agora, nesse filtro, eu vou pegar os únicos. Então existe uma fórmula chamada único. Único. De quem? Desse cara todo aqui. A fórmula único tem alguns conceitos por trás dela, mas basicamente é isso. Tipo, ele tira o único. Fechar. Apertei Enter e falo, pô, beleza. Então, assim, o Leonardo, a Ângela e a Tati. Eu tirei a Tati porque eu só quero valores únicos. Ele viu que a Tati estava duplicado. Ele me trouxe valores únicos para mim. Poxa, Daniel. Ângela, Tati, Leonardo. A tabela dinâmica, eu não sei se vocês reparam. Você já deve ter reparado, óbvio. Mas quando você faz uma tabela dinâmica, ele vem em ordem alfabética. E esse cara não tá em ordem alfabética. Tá a Ângela, tá o Leonardo e tá a Tati, né? Poxa, como é que eu, então, ordeno em ordem alfabética? Você não vai acreditar. Mas tem uma fórmula chamada classificar, que é uma fórmula de matriz dinâmica. Eu vou classificar o meu único do filtro. E eu fecho parênteses lá no final, porque a terceira fórmula que eu usei é o terceiro parênteses que eu fecho. Vou apertar Enter. E agora eu tenho um classificado. A Ângela, o Leonardo e a Tati. Isso é matriz dinâmica. Por último, eu quero fazer uma soma desses caras aqui. Eu vou fazer uma forma um pouquinho mais avançada, tá? Que é o soma Cs. Tá bom? Eu não expliquei isso em lugar nenhum, tá lá dentro do curso e tal. Mas aí a gente encerra a parte de produtividade, que é trabalhar com ferramentas, trabalhar com atalhos, que eu tô falando um monte de atalhos aqui, que é o segundo pilar. Terceiro pilar é trabalhar com fórmula, né, de turma. Tem outros pilares? Poderia ter. A gente separou esses 3. Para você ser produtivo, tem que saber fórmula, tem que saber ferramenta, tem que saber atalho. Esse é o pilar da produtividade da Doutores do Excel, quando a gente fala de, né, trabalhar com Excel mais rápido. Muito bom, vamos lá. Soma Cs. Agora, talvez você vai bugar, porque eu não falei ainda do soma Cs, mas se você estiver aqui comigo, você consegue entender. A fórmula soma Cs, ela soma com uma condição, ou com várias condições. Então, eu quero somar todos os valores totais do Ângela, do Leonardo e da Tati. Então, eu vou fazer um soma Cs. Vou abrir parênteses, tá? Estou fazendo isso porque tem um conceito muito importante aqui de matriz dinâmica que você tem que pegar, que é o seguinte, soma Cs. Eu vou... A soma Cs, ele te pede assim, turma, eu não decoro fórmula, eu interpreto fórmula. Filtro, classificar, a gente acaba decorando, que é só um negocinho, só não precisa fazer muita coisa, mas toda fórmula eu não decoro, tá? Eu venho e leio. Então, soma Cs, intervalo da soma. Quem que você quer somar? Vamos lá. Eu quero somar os valores totais. Eu vou selecionar aqui, ó. Esse é o meu intervalo, é a minha matriz de uma coluna só, que eu quero somar. Ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar assim, tá bom, qual que é o intervalo do seu primeiro critério? O meu critério é o nome da pessoa, que é Ângela, Leonardo e tal. Então, o meu intervalo é onde está o nome da Ângela, do Leonardo e da Tati. Eles estão aqui, ó. Tá aqui. Então, eu vou somar os valores e o meu intervalo dos nomes é esse cara aqui.
Agora, o meu critério, ou seja, quem que você quer pegar dessa coluna? Ponto e vírgula, ó. Aí ele tá me pedindo aqui, a fórmula soma Cs, tá aqui embaixo. Tá falando, qual que é o seu critério 1? Já que você pegou o primeiro intervalo, qual que é o seu primeiro critério? É sempre assim, intervalo, critério, intervalo, critério. Soma C, tem que fazer alguns exercícios para você pegar, mas basicamente é isso. Soma, aí você vai fazendo os filtros. Beleza, do nome. Quem que é o critério que você quer pegar? Poxa, o critério tá aqui do lado, ó. A Ângela. Eu vou apertar Enter. Quando eu aperto Enter, ele falou, beleza, a Ângela deu 1.665. Então, se você pegar a Ângela, que tá aqui, ó, só tem uma vez o nome dela, deu 1.665. Poxa, Daniel, mas eu queria que ele arrastasse aqui para mim, né? Você pode arrastar? Pode, mas não precisa. Porque quando a gente faz, olha lá, ele somou, mas não precisa fazer isso. Por quê? Quando a gente trabalha com matriz dinâmica, algumas, não são todas ainda. Talvez eu esteja falando besteira. Mas acho que eu não estou falando besteira não, porque eu já fiz alguns testes e nem todos funcionam, tá? Mas algumas fórmulas, como a soma Cs, você pode falar para ela, ó, estou trabalhando com matriz dinâmica. O nome da Ângela não para aqui não. A Ângela é uma matriz dinâmica. Lembra que tem o filtro classificar? Não sei o quê. Não é uma matriz dinâmica que tem aqui, que eu mostrei para você? Então você indica para ele que é uma matriz dinâmica. Colocando esse abençoado do hashtag aqui. Então quando você coloca no final, ou seja, o H2 era o nome da Ângela, mas ele é uma matriz dinâmica. Então olha, esse cara aqui é para todo mundo. Você aperta esse cara porque esse sinal indica, é um sinal novo, né, que existe no Excel. Falando, ó, esse cara é uma matriz dinâmica, hein? Aperta Enter. Então ele transforma o seu soma Cs em dinâmica. E ele preenche para você. Então agora eu quero do RH. Então agora você está fazendo uma tabela dinâmica com matriz dinâmica, sacou? Com fórmula, né? Então agora eu quero financeiro. Financeiro. Pronto. Ó, escrevi errado, né? É finanças, eu acho, né? Finanças. Finanças. Turma, isso aqui é um novo mundo do Excel. Por isso que a gente tem 2 cursos de matrizes dinâmicas. Um para você entender as fórmulas, quais são, como usar, e outra de casos de uso, para montar casos de uso que nem esse da live que você está vendo. Pega uma tabelinha, monta uma estrutura, faço, mas é mais um critério. Então, filtro com 2 critérios, filtro com critério E. Então, eu quero uma coisa e outra. Então, tem um monte de técnica por trás dessas matrizes dinâmicas. Quando você começa a evoluir e fala, puxa, mas eu queria filtrar também que é o departamento de finanças e que é outra coisa. Então, você tem que fazer um outro conceito para trabalhar com a fórmula de filtro, tá? Então, por isso que é importante você seguir um método, né? Quando você pega isso aqui separado no YouTube ou em algum curso e tal, é muito difícil você ter todo o conceito em uma única aula. Quando você segue um método, você lê um livro, né? Por isso que ler um método é ler um livro. Você lê um livro e fala, pô, aplica o que o cara fez lá. Aplica o método, segue o método. O cara escreveu aquele livro, não foi à toa. Eu escrevi o nosso método, não foi à toa. Não é à toa que está organizado os cursos, que é para você seguir, para você ficar um doutor do Excel, uma doutora do Excel. Então siga o que está lá. É só seguir o método. E você vai aprendendo a trabalhar com esse cara. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui é muito show de bola. Isso aqui é mudança de jogo, tá? Sidney, ele tá me perguntando, Daniel, isso deixa a planilha mais pesada? Pode deixar, Sidney. Pode deixar. Por quê? Porque nós estamos falando que existe um processador que está analisando e está jogando os dados para você. Existia esse conceito antes e ele foi aprimorado. Então nós estamos falando de uma fórmula. Então toda fórmula consome para fazer aquele cálculo. Então, dependendo, se você vai fazer um cálculo muito grande, pode ser que sim, consuma. Só que quem estava acostumado com... Tem um conceito antigo que é fórmulas matriciais, que é uma coisa antiga que existe no Excel, que você apertava Ctrl Shift Enter. Aquelas fórmulas matriciais, elas são mais pesadas, elas consomem mais memória e mais processamento para te dar o resultado do que as matrizes dinâmicas, tá? Que são essas fórmulas, elas estão com cálculos aprimorados. Então, ela é melhor do que fórmulas matriciais, que era quando você apertava o Ctrl Shift Enter, enfim, coisas antigas do Excel. Então consome, mas já está otimizado. Legal? Então assim, se eu fosse fazer hoje um relatório para fazer gráfico e tal, eu faria com tabela dinâmica. Por quê? Porque serve em qualquer computador. Mas, até porque eu sou consultor de Excel, né?
pelo menos era, eu ganhava dinheiro com Excel. Então tem que fazer um negócio que fala, puta, vai funcionar em tudo quanto é canto. Mas se eu estivesse trabalhando numa única empresa, com todo mundo com Office 365, eu mandava ver em forma matricial. Nossa, porque isso aqui facilita muito a vida, né? Muito. Para fazer análises, enfim, para fazer indicadores. Então, muitas coisas você não precisa mais de tabela dinâmica. Você monta a tabela dinâmica por fórmula. Opa, que bom que você chegou até o final. Coloca o seu nome aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final e me conta o que você achou dessa aula. Você gostou da alta produtividade no Excel? É isso. Então, estou te esperando no nosso próximo vídeo aqui da Doutores do Excel e até mais. Tchau!